OAB é a 17ª, né? É, 17ª. 17ª prova. Tinha uma questão que falava assim, ó, Maria, solteira. Nós não colocamos o número das questões nas provas da OAB, porque vocês sabem que os cadernos são diferentes, né? As questões são as mesmas, mas muda o número da questão e muda a ordem do gabarito. Por isso a gente não colocou um número, tá? Maria, solteira, após a morte de seus pais em acidente automobilístico, propõe demanda por alimentos em face de Pedro, seu parente colateral de segundo grau. Quem é colateral de segundo grau? Irmão. Colateral de segundo grau é o irmão. E aqui já vai uma dica. Se você achar em qualquer prova colateral de primeiro grau, não existe. Por quê, professora? Porque o parente colateral, exatamente, é aquele que sobe até o tronco e desce até o parente. Então eu conto 1, 2, começa no segundo grau. E começo com os irmãos. Então Pedro é irmão de Maria. Já já a gente vai perguntar aqui se o Pedro teria ou não essa responsabilidade. Vamos por partes. Diante dos fatos narrados e considerando as normas de direito civil, assinale a opção correta. Será que Pedro tem obrigação de pagar essa pensão para Maria? Será que com a morte dos seus pais ele seria a primeira opção dela? Será que a lei diz que seria ele o responsável? Vamos lá, hein? Vamos com calma. Bom, eu preparei as questões do ENAD e eu não coloquei em destaque a alternativa correta, que era pra gente descobrir aqui. O professor José Diego arrumou as questões da OAB e colocou lá em negrito. Então, né, eu fiquei prejudicada agora. Mas vamos lá, vou ler todas as opções. Agora já está em 8-2. 8-2. 8-2 já. Vou tirar. Como Pedro é parente colateral de Maria, não tem obrigação de prestar alimentos a essa, ainda que haja necessidade por parte dela. Bom, agora a gente vai ter que relembrar. Quem são as pessoas obrigadas a pagar os alimentos, a pensão alimentícia? Se a gente for lá para o código, a gente vai lembrar que a pensão, em primeiro lugar, você vai cobrar dos seus parentes em linha reta ascendente. E os mais próximos primeiro. Então primeiro eu cobro do meu pai e da minha mãe. Se eu não tiver, eu cobro do meu avô, da minha avó. Se eu não tiver bisavô, bisavó. Se eu não tiver ninguém pra cima, eu sou uma jovem senhora de 95 anos, não tem ninguém pra cima vivo, eu viro contra os meus parentes, linha reta descendente, pra baixo. Vou cobrar a pensão do meu filho, do meu neto, bisneto, trisneto, por aí vai. Se eu não tiver ninguém para baixo, aí eu posso me voltar aos colaterais, que são os meus irmãos, os meus sobrinhos, os meus tios, primos, tios avós e sobrinhos netos. Porém, a relação entre credor e devedor de pensão alimentícia na linha colateral, ela é limitada ao segundo grau, fico só dos irmãos. Ou seja, eu não posso pedir pensão para o meu tio, minha tia, meu primo, meu tio avô, meu sobrinho neto. Os únicos parentes colaterais são os meus irmãos. Então vamos lá, alternativa A. Pedro é parente colateral, não tem obrigação de prestar alimentos. Falso. Porque colateral de segundo grau tem obrigação. B. Não, a B é a correta. Ficou muito sem graça, você marcou ali, não gostei. Vou para C, né? Pra gente excluir a C. A obrigação de prestar alimentos é solidária entre ascendentes, descendentes e colaterais, em havendo necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante. Não é solidária. Exatamente. Tá tudo certo. O que está errado aqui? Essa palavrinha, solidária. Ela é subsidiária. É por escadinha. Primeiro para cima, primeiro grau, depois segundo grau, depois terceiro grau, depois para baixo, primeiro, segundo, depois os colaterais. Ela é subsidiária, ela não é solidária, ok? Letra D. Pedro não tem obrigação de prestar alimentos, pois não é irmão de Maria. Ué? Oi? Mas falou que ele é colateral do segundo grau. Isso aqui é pegadinha. Você pensa que ele é irmão, aí quando você lê essa daqui, fala, ele não é segundo grau, deve ser o quê? Tio? Sei lá, você fica confuso, né? Não, isso aqui tá errado. Então só sobra a letra B. Vamos ver se ela tá certa mesmo? Pedro só será obrigado a prestar alimentos caso Maria não possua ascendentes nem descendentes. Ou se os possuir, estes não tiverem condições de prestá-los ou complementá-los. Essa é a alternativa correta. Se eu não tenho ninguém para cima, ninguém para baixo, nem tenho alguém para cima ou para baixo em condições de pagar, aí eu poderia cobrar a pensão alimentícia de Pedro. E se ele não tiver? Não tiver quem? Pedro? As condições de pagar também. O Pedro passa fome. Sempre chora. Senta e chora, porque não pode
buscar outros parentes. Aí eu tenho que fazer uma... Vai casar. Vai casar. Aí eu tenho que fazer um parênteses. Toma cuidado, hein? Maria Berenice Dias, a Berê, que é a defensora aí das minorias do direito de família, ela tem uma posição no livro dela que ela entende que a pensão alimentícia deveria ser obrigatória até os colaterais de 4º grau. E o argumento que ela usa é o seguinte: se na herança nós vamos até o colateral de 4º grau, nos alimentos também deveria ser. Então a Berenice tem essa posição, mas não é a posição legal. Se eu no caso ali, se Maria já é falecida e tem um filhinho menor de idade, Ok. essa criança, isso tem que pai, avó, Isso. e sim, que é o irmão de Maria, não. Porque o irmão da Maria seria tio, e aí não tem obrigação de pagar. Não tem. E aí se a criança não tiver avô e vó, não tem. Aí a gente tem que pensar na vida prática. Quem é que vai cuidar dessa criança? Porque alguém vai ter que cuidar. E eventualmente, se a Maria trabalhou pelo menos um dia na vida dela, eventualmente essa criança ainda vai ter um direito à pensão por morte da mãe. Caso ele tenha o tio, o irmão da Maria, não. O tio não vai ser obrigado por lei a pagar. Não será. Se quiser, pode fazer. Se quiser. Diga. Ele é facultativo, ele pode ajudar. Se ele ajudar, a partir do momento que ele começa a ajudar, ele já vira obrigado? Não. Não? Não fica obrigado. Não. Essa obrigação não existe na lei. Não existe na lei. E aí lembra-se que direito patrimonial é direito disponível. Eduardo Cunha disse que alguém depositou um dinheiro lá na conta dele na Suíça, né? Só de sacanagem, só para atrapalhar a vida política dele, né? Se alguém quiser, se alguém quiser depositar qualquer coisa, né? Eu tô aceitando qualquer valor, não precisa ser milhões, tá? Qualquer valor a gente tá aceitando. Eu aceito pensão alimentícia, viu? Se alguém quiser pagar pra mim, tô aceitando.